extremamente relevante para o cenário que nós nos encontramos, que é o tema da guerra cultural. Quem já ouviu essa expressão, guerra cultural? Bastante jovens já ouviram essa expressão. E nós hoje vivemos um dilema ético-moral na sociedade. E nesta tarde nós vamos entender o porquê e como combater isso. Como viver a fé cristã em um ambiente hostil, muitas vezes, à natureza da nossa fé. Então, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-a, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Note que quando o apóstolo Pedro escreveu essa epístola, a igreja ela passava por uma forte perseguição, tanto interna quanto externa. Dentro das igrejas, o que havia eram os falsos mestres, falsos profetas. O Novo Testamento todo relata esse combate da fé presente dentro da própria igreja. Mas fora dela, existia uma perseguição muito intensa por parte do Império Romano. Então, se nós voltarmos ao primeiro século, nós vamos ver Tácito, Suetônio e Plínio relatando a perseguição intensa instituída pelo Estado aos cristãos, mais precisamente em julho do ano 64, quando Nero mata, passa a fio da espada e incendia diversos cristãos, ilumina as noites de Roma com os corpos de nossos irmãos. Havia outros dilemas éticos, morais, que o tempo todo estava confrontando a fé cristã. E agora Pedro diz, olha, vocês vão apresentar a razão da vossa fé. A ideia aqui por trás é literalmente defesa, apologia. Ou seja, você defender a fé de maneira racional. Racional, mas não racionalista. Ou seja, você vai precisar utilizar argumentos lógicos, argumentos que demonstram por A e B que a sua fé é verdadeira e, portanto, você abraça ao ponto de entregar a sua vida. Não racionalista, porque a nossa fé não se prende simplesmente à razão. A nossa fé tem um elemento transcendental. Então, Pedro está nos ensinando como nós devemos fazer isso. E ele diz que nós devemos estar sempre preparados. E a maneira como nós devemos responder à esperança da razão que é em nós, aqueles que não acreditam justamente com mansidão, com temor, com boa consciência. Então, nessa batalha cultural, nessa guerra cultural, existe sim os elementos pelos quais nós defendemos a nossa fé, mas existe a maneira correta de como nós defendemos a nossa fé também. Porque através da mansidão, do temor e da boa consciência é que o testemunho será visível. Porque a apologética, antes de tudo, se faz com um bom testemunho antes que nós pronunciemos alguma palavra para refutar determinadas crenças. Então, a apologética se manifesta primariamente pela conduta exemplar, depois pelos argumentos racionais. Então, nosso subtema nesta tarde vai ser a revolução sexual. Vocês têm visto nas mídias diversos temas sendo tratados e um deles, em especial, tem sido a revolução sexual. Então, você vai conversar com as pessoas hoje na universidade, você vai encontrar mais de 10 gêneros presentes, de pessoas que abraçam essa concepção filosófica, sociológica. Então, esse é um dos temas que nós vamos tratar essa tarde. E para falar da revolução sexual, eu quero demonstrar para vocês o que nós veremos. Uma introdução breve nesse momento, fundamentos históricos da revolução sexual, porque houve um momento na história em que esse ensinamento foi muito mais forte, foi muito mais enfático e que estremeceu, sim, as bases da civilização ocidental. Por terceiro lugar, o marxismo cultural, ou seja, como esse pensamento que teve o seu fundamento histórico, agora passa a permear a sociedade. E por fim, nós vamos ver as consequências da revolução sexual no dia de hoje e como nós devemos lutar esta guerra cultural também. Então, as bases da civilização ocidental têm sido estremecidas na era pós-moderna. Tudo aquilo que fundou o Ocidente, como o direito romano,
a filosofia grega e a fé judaico-cristã hoje, ela tem sido combatida por uma cultura que é contrária à fé cristã. Se você for analisar as leis dos países europeus e também os Estados Unidos, bem como o Brasil, você vai encontrar fundamentos na própria lei que têm preceitos cristãos, como a defesa à vida, o limite da propriedade privada, entre outras coisas. Tudo isso é defendido nas Sagradas Escrituras. E essas leis regeram, sim, a civilização ocidental. Mas hoje, você tem visto em diversos congressos em torno do mundo que essas leis estão sendo combatidas. A filosofia grega e a estética grega, que sempre foram defendidas ao longo do tempo, também têm sido repudiadas a nada. E quando nós falamos da ética moral judaico-cristã que fundou a civilização, como defesa do matrimônio, a defesa do gênero masculino e feminino, entre outras coisas, nós vamos observar que tudo isso tem sido relegado a nada. Então, as bases de nossa civilização, ela tem sido destruída. E essa é a grande batalha que nós envolvemos, que é a guerra cultural. Porque aquilo que moldou a nossa cultura, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós vivemos e tudo aquilo que produzimos ao longo destes séculos, tem sido combatidos, a resposta é como nós haveríamos de enfrentar esta batalha. Então, nós vamos ver basicamente o que significa essa guerra em essência. Eu defini que a guerra cultural nada mais é do que a batalha espiritual que ocorre no campo intelectual, moral, social, político, através de vãs filosofias que visam a emancipação de Deus. Ou seja, tudo o que faz referência a Deus na civilização ocidental, esta outra galera, este outro pensamento tenta emancipar Deus da sociedade. Então, como os preceitos divinos que fundou a civilização ocidental moldou a nossa cultura, é preciso que Deus seja emancipado, as escrituras sejam relativizadas, a ética seja transformada para que haja uma outra forma de pensar a nossa sociedade, a nossa cultura. Em suma, a revolução é a ruptura com todos esses preceitos que a civilização vivia até então. Então, você tem o direito da família, a defesa da família. A civilização, nos dias de hoje, ela vai tentar lutar contra o preceito bíblico de família. Você defende que a criança nasce ou homem ou mulher, mas a cultura hoje ela vai tentar relativizar, dizendo ela não nasce homem, não nasce mulher. Ela vai construir o seu sexo de maneira social, o seu gênero a partir de uma perspectiva social. Então, tudo aquilo que está defendido nas Sagradas Escrituras, a nossa sociedade vai dizer assim, não, nós precisamos extirpar esse pensamento cristão, o pensamento em relação a Deus, que está abalizado nas Escrituras. Então, temos que remover Deus da sociedade. Então, da palavra, da igreja e da sociedade onde estamos inseridos. Em suma, é uma batalha contra o tentador. Porque por trás das filosofias da era presente e das crenças, o que nós encontramos é justamente o inimigo de nossas almas lutando para moldar a sociedade. Isso já é desde o Éden. Quando nós vimos ele pervertendo a verdade, acrescentando palavras àquilo que Deus disse, ou negando algumas coisas que Deus disse, e assim mudando o pensamento de Eva, e por fim, o casal no paraíso cai, e toda a civilização ali começa a ser moldada por uma postura anticristã. Na teologia bíblica, a gente vai dizer que é a semente da mulher, o tempo todo lutando contra a semente da serpente. Então você vai perceber ao longo das Sagradas Escrituras, entre Gênesis e Apocalipse, que sempre vai haver essa batalha entre Deus e o tentador. Aqui eu não chamo de batalha envolvendo arqui-inimigo, porque Satanás não é um inimigo à altura de Deus para batalhar. Mas nós percebemos que a maneira como Satanás tem trabalhado é justamente para moldar as pessoas a fim de que o conhecimento de Cristo não alcance o coração. Em suma, é isso que é a revolução sexual. Em suma, é isto que é a grande batalha da guerra cultural. E nós vamos perceber que esse termo ele é usado a partir da década de 60 a 80, quando houve diversas mudanças, diversos movimentos contraculturais presentes ali nestes anos. Nós vamos perceber que houve mudanças sociais, houve mudanças culturais,
houve mudanças políticas também. E os países que encabeçaram esse tipo de mudança foram o Brasil, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Principalmente os Estados Unidos. E como todos nós sabemos, os Estados Unidos foram uma nação fundada por cristãos. A ética cristã, os valores cristãos, o direito dos Estados Unidos é pautado nas Sagradas Escrituras, entre todos os outros aspectos daquele país. Então, esse movimento vai lutar justamente contra este pensamento. Então, nós vamos perceber que um desses aspectos é justamente a revolução sexual. É bem ali nessa década, da segunda onda do feminismo, é que a revolução sexual vai florescer. E ali eles vão se libertar das amarras da sociedade. E o sexo é, sem sombra de dúvidas, um dos temas extremamente importantes dessa revolução. Tolkien escreveu uma carta ao seu filho, neste mesmo período do século XX, o seu filho que já estava com aproximadamente 20 a 21 anos, ele começa a descrever o papel do matrimônio, o papel do sexo. Ele olhando para a cultura, ele vai dizer, olha, a sociedade está se pervertendo sexualmente, as pessoas estão vivendo um sexo recreativo, se libertando do conceito de família, se libertando que muitas vezes sexo também é tido nas Sagradas Escrituras, não somente como sinônimo de satisfação e deleite uns nos outros, mas também como de procriação, para perpetuar a imagem de Deus no homem. E essa civilização que está entrando agora, esta cultura, está lutando contra isso. E um dos temas favoritos de Satanás é justamente o sexo. Então Tolkien, a partir de uma perspectiva cristã, está orientando o seu filho como é que Satanás está pervertendo a sociedade. E o seu filho deveria ter os seus olhos limpos quando se tange a sexualidade pelo olhar das Sagradas Escrituras. Então o diabo vai usar o sexo como uma grande ferramenta para desconstruir a identidade de cada jovem. Então nós vamos ver os fundamentos históricos presentes. De onde foi que isso surgiu? Como é que isso aconteceu? Então, nós vamos ver, e na apostila de vocês está presente, os primórdios disso. Os primórdios ocorrem no período da Revolução Francesa. Existem diversas revoluções que nós estudamos nos livros de história e nas aulas de histórias, desde o ensino médio até o ensino superior. Você vai encontrar a Revolução Inglesa, a Russa, entre outras. Mas a principal dentro delas é a Revolução Francesa. Porque na concepção da Revolução Francesa, o que é que nós encontramos nas aulas? Que a Revolução Francesa veio para mudar a civilização e trazer mais liberdade, igualdade e fraternidade. Não é isso que todos nós aprendemos na escola? Pois bem, mas existe outro lado da Revolução Francesa que não nos é contado. Nesse momento da Revolução Francesa, houve-se uma ruptura direta com a igreja ali naquele século XVIII. O que nós vamos encontrar são alguns pensadores lutando contra a ideia de Deus, contra a ideia das Sagradas Escrituras, alegando que a fé em Deus deve ser extirpada. Então você vai ler Alexis de Tocqueville, e ele vai tratar isso de uma maneira muito específica. Porque se dentro da igreja existe um culto, e este culto é direcionado a Deus, agora, através desses pensadores, nós vamos ter um grupo de pessoas que passará a cultuar a razão. Então a razão será o Deus desta revolução. Se nós temos aqui um preceito, uma lei a ser seguida, que é a palavra de Deus, nós vamos encontrar dentro da Revolução Francesa as leis que estão sendo estabelecidas e elas moverão ou regerão a mentalidade daquela civilização. Se nós temos dentro da igreja o batismo para descrever a ingressão no corpo de Cristo e afirmar a você que nós de fato acreditamos nas crenças, nos dogmas e nas doutrinas, na Revolução Francesa você vai encontrar pessoas que estão sendo batizadas pelo próprio Estado, assim abraçando a concepção da Revolução. É nesse período que a ideia do sexo matrimonial vai ser revogada em muitas leis. É neste período que nós vamos encontrar o sexo muito mais recreativo.
É nesse período que nós vamos encontrar filósofos, sociólogos, descrevendo continuamente como é que eles devem viver o sexo, e não da forma como Deus orientou mediante a sua palavra. E nós vamos encontrar um homem chamado Marquês de Sade, que, sem sombra de dúvidas alguma, é um grande pornógrafo, escreve obras poéticas falando continuamente a respeito da pornografia, da imoralidade sexual e todo tipo de perversão sexual. Neste livro, que nós encontramos as ideias de Sade, o escritor vai dizer: os escritos dele combinavam discurso filosófico com pornografia, retratando fantasias sexuais com ênfase na violência, sofrimento sexual, que ele chamava de sodomia, e crime de blasfêmia contra o cristianismo. Marquês de Sade, ele vai chegar a dizer assim: nós temos que lutar contra o pensamento cristão a respeito do sexo. Nós temos que blasfemar contra o próprio Deus cristão, porque fazendo isso, lutando contra isso, nós vamos perverter a moral, a civilização. Então nós vamos encontrar tudo isso aí dentro dos pensamentos de Sade. Ele era um defensor da liberdade absoluta, sem restrições de moralidade, religião ou lei. Então tudo isso nós vamos observar que está dentro dos escritos de Sade. Tem uma obra que ele escreveu 100 dias, se eu não me falha a memória, de Sodoma, né? Ele falando a respeito de diversos pecados sexuais que muitos jovens deveriam cometer e que a civilização tinha a abraçar como algo normal. Tem um momento que ele chega a dizer assim: nada nem ninguém é mais importante do que nós próprios. E não devemos negar-nos nenhum prazer, nenhuma experiência, nenhuma satisfação, desculpar-nos com a moral, a religião ou os costumes. Ou seja, você deve viver a vida como você bem quiser, sem refrear os seus desejos, sem refrear os seus impulsos sexuais. Você deve abraçar tudo aquilo que lhe dá vontade. É nesse pensamento que entra aquela frase de Dostoiévski, que ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe valor moral a ser seguido. Não existe verdade absoluta, o certo e o errado. Não existe nada que poderá nos restringir. Então nós faremos aquilo que bem quisermos. O problema é que a gente sabe que, no fim das contas, liberdade não é sinônimo de libertinagem. Montesquieu já escreveu isso há muito tempo atrás, quando ele fala que a liberdade é fazer tudo aquilo que está dentro da lei, enquanto a libertinagem é quebrar totalmente a lei. A minha liberdade existe até onde vá a liberdade do outro, sem ferir assim a sua integridade. Mas no pensamento de Sade, é possível sim a pessoa abraçar todos os seus desejos de maneira promíscua e ainda assim viver de maneira satisfatória. Quando nós vamos para a teologia, nós vamos perceber, à luz das Sagradas Escrituras, que a pessoa que vive em função dos seus prazeres nada mais é do que escrava dos seus próprios desejos. É aí que a teologia da doutrina do pecado original e da depravação total entra. Porque o cristianismo vai dizer: não, existem limites até mesmo para o sexo. Existem limites para a satisfação e deleite sexual. E eles foram instituídos por Deus, porque foi Deus quem criou o sexo. Então, o pensamento de Sade vai moldar o período da Revolução Francesa. E a Ana Campanolo vai dizer, em um dos seus escritos, que neste período não existia apenas Sade, existiam vários outros filósofos, poetas, sociólogos que acreditavam nos mesmos pensamentos de Sade. Então ela afirmou a seguinte expressão: na Revolução Francesa, a fé e a igreja são consideradas como cânceres da humanidade. A revolução sexual surge e cresce na França principalmente. Ou seja, nós queremos mudar o rumo da civilização através da Revolução Francesa. Nós queremos estabelecer um outro padrão de sexualidade. A pergunta: o que é que nos impede, segundo os poetas e filósofos deste período, o que é que nos impede de estabelecer isso em sua plenitude? A fé, a religião. Ela é o grande empecilho. A família é um grande empecilho. Então já começa a surgir as sementes de que a religião e a família devem ser combatidas, para que possa haver a mudança total da sociedade. Então, é nesse período que essas ideias passam a florescer, e isso vai bater no século XX de uma maneira muito mais forte.
É neste período que nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de marxismo cultural. Os preceitos, a cultura, tudo aquilo que rege a civilização tem que ser alterado, tem que ser moldado, para que haja uma plena satisfação na libertinagem sexual. Então nós vamos voltar um pouco na história e perceber que o grande alicerce desse pensamento é o próprio Karl Marx. Você vai perceber de maneira contínua o tempo todo, quando lê os seus livros, que ele diz, nós precisamos mudar a sociedade, e a maneira como nós vamos mudar a sociedade é através da economia. Então vai haver a luta de classe, a guerra de classe, burguesia, o proletariado, os meios de produção e todas aquelas coisas que nós estudamos na escola, e já estamos cansados e carecas de saber a respeito desse assunto. Mas na concepção de Marx, é por aí que nós vamos criar uma nova sociedade. Só que chega um homem, depois de Marx, que percebe que as ideias de Marx não se assentaram na civilização. Porque você tem em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Então todo mundo que estava ali apoiando as ideias de Marx, rapidamente correu por causa da guerra e perceberam que as ideias de Marx caíram no esquecimento. Então chega Antônio Gramsci, que ele fala, não, eu preciso pegar aqui o marxismo a partir de um pensamento de Hegel, Engels, entre outros, e eu preciso pensar como é que nós podemos chegar a mudar a sociedade. Então ele inverte o pensamento. Enquanto Marx dizia, vou mudar a sociedade começando pela economia, Gramsci vai dizer, vou mudar a sociedade através da cultura para chegar na economia. Então começa a mudança no pensamento marxista. Nós deixamos a economia por um momento. Então passamos a abraçar aqui a cultura. Como é que nós vamos mudar a civilização? Através da cultura. Porque quando nós olhamos a cultura, ela ainda defende a família, ela defende o sexo dentro do matrimônio. Ela acredita que Deus estabeleceu ali um gênero, masculino e feminino. Os pensamentos cristãos ainda permeiam a sociedade, mesmo que muitos deles não sejam cristãos. Se você voltar um pouquinho atrás na história, na sua própria vida, se você pegar o seu pai ou a sua avó, você vai perceber, se eles estiverem vivos, você vai observar que eles olham para a nossa geração e falam assim, estão tudo doido. É ou não é? Antigamente não era assim. Eles não usam essas expressões? A gente não era assim. Quando eu queria se relacionar com uma pessoa, a gente assumia o casamento. Hoje não. Hoje todo mundo fica com todo mundo. A pessoa engravida, ninguém sabe quem é o pai, e começa todo aquele dilema, aquela filosofia dos avós, dos pais falando a respeito disso. Por quê? E observa mais, apesar de alguns dos avós e pais de vocês não serem cristãos, eles têm esse pensamento. Por quê? Porque a civilização sustentava esses preceitos cristãos, por mais que eles não fossem cristãos. Então estava incutido na civilização ocidental isso. Quando você chega no período do século XX, ele vai dizer assim, isso está tão incutido neles, que é por aí que nós devemos mudar o seu pensamento. Então, Gramsci acredita nisso. Como é que nós vamos moldar essa cultura? Batalhando contra ela. Então, Gramsci vai dizer assim, nós somos parte do movimento da reforma moral, ou seja, uma nova ética, nós vamos instituir uma nova lei para sabermos viver, mas ela também vai ser intelectual. Porque se eu mudo os pensamentos, consequentemente eu mudo a maneira como você vive. Você vive de acordo com aquilo que você acredita. Isso é um preceito bíblico, isso é um fundamento teológico. Então é por isso que quando você volta para as Sagradas Escrituras, vai falar constantemente de você mudar os seus pensamentos, transformá-los, renová-los, para que você tenha a mente de Cristo, a fim de que você viva à luz da vontade de Deus, ou experimente a vontade de Deus. Então Gramsci já tinha isso. Você precisa moldar os pensamentos para que as atitudes, os comportamentos e as leis que vão ser instituídas precisam ser transformadas. Então nós vamos ver que primeira premissa foi a de que o homem moderno pode e deve viver sem o apoio da religião. Você já observou que a religião sempre é um grande inimigo? Está aqui também em Gramsci. Sem a religião revelada, a religião positivista, a religião mitológica ou qualquer outro tipo de seus ramos que se queira nomear. Ou seja, nós não precisamos de nenhum tipo de religião, porque toda religião possui preceitos, possui lei, possui moral, possui uma ética.
Então, o pensamento de Gramsci é justamente esse. Então, nesse período, passa a ser fundada uma escola chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha. E os grandes pensadores, eu só coloquei 3 aqui, são estes homens. São cientistas sociais, são sociólogos, são filósofos. E eles trabalham continuamente para mudar o pensamento da sociedade. Então, quando nós vimos a Escola de Frankfurt, ela acreditava, enquanto o indivíduo tinha uma crença, ou até mesmo a esperança de crença, de que sua vida, de que sua dádiva divina da razão poderia resolver os problemas da sociedade. Então, essa mesma sociedade nunca atingiria o estado de desesperança e alienação considerada necessário para que se provoque a revolução socialista. A sua tarefa, portanto, era diminuir o mais rapidamente possível legado judaico-cristão. Observa que tudo envolve a questão das crenças. E quais seriam as implicações dessa mudança? Quais seriam as implicações dos ensinos perpetuados pela Escola de Frankfurt? Vocês conhecem alguns autores, Habermas, Foucault, entre outros pensadores. Vocês estudam isso na sociologia e na filosofia. Todos eles estão presentes falando, dizendo como é que a sociedade deve pensar, como a sociedade deve viver, como é que essa sociedade deve ser governada, regida, e sempre, em sua essência, é uma luta contra a fé cristã. Então, quais são as implicações? O ensino do sexo e do homossexualismo às crianças. Então, isso deve ser ensinado. Não é à toa que quando você vai ver as leis, as pautas relacionadas aos movimentos de esquerda, e aqui não tem a ver uma questão política em essência em si, mas eu estou tratando de uma política teológica, um aspecto teológico. Na sua essência, eles vão dizer assim, não, os filhos não devem estar no governo dos pais. É o Estado que deve liderá-los. É o Estado que deve educá-los. É o Estado que deve dizer qual é o gênero. É os pais que devem dizer qual é o seu gênero? Não. É o Estado que deve ensinar que o gênero é uma construção social. Vai sendo aprendido ao longo do tempo. Então, nós já temos isso aqui presente na Escola de Frankfurt. A fragilização da autoridade das escolas e dos professores. Então, eles olhavam para a família e diziam assim, você vê o fascismo? Sempre tem um líder, sempre tem um homem que governa, que lidera, que é autoritário. Isso é representado, sabe aonde? Na família, onde tem a figura patriarcal, onde o homem, ele lidera, ele dita as regras, como é que deve ser. Então, ele é o provedor, sempre associando a família, a crença, ao nazismo e ao fascismo, muitas vezes. Então, você tem ali a imigração em massa como forma de destruir a identidade. Se você apoiar sempre a imigração em sua essência, em máxima, de maneira máxima, você vai perder, sim, a identidade de um povo cultural. Então, essa era uma defesa presente deles, era um pensamento presente. A dependência do Estado de benefícios estatais. Você não vê sempre pessoas dizendo assim, não, eu queria que o Estado me desse isso, me desse aquilo outro. Isso tudo já foi ensinado na Escola de Frankfurt. E, por fim, a fomentação da destruição da família. As implicações são grandes. Observa, sempre batendo com a essência do cristianismo, a família. Porque no cristianismo, desde a origem, é por meio da família que viria o Redentor e salvaria o povo dos seus pecados. Quando você lê os escritos de Paulo em Efésios, no capítulo 2 e 3, como é que Deus chama a igreja? De família de Deus. Porque o relacionamento familiar foi criado para representar a relação trinitariana. O pai se deleita no filho, o filho se deleita no pai, o pai se deleita no Espírito. Então, na Santíssima Trindade existe um relacionamento de glória. É por isso que Jesus chega a dizer assim, olha, glorifica-me com a glória que tinha antes que o mundo viesse a existir. Existe um relacionamento glorioso, um deleite, um prazer nas pessoas da Santíssima Trindade uns para com os outros. Agora Deus cria o homem e a mulher, vai tornar a primeira sociedade a família, para que esse relacionamento de glória que está presente na Santíssima Trindade seja estendido à família. E é por isso que Satanás bate tão forte contra a família, porque se ele destrói a célula máter da sociedade, toda a ética, moral, cristã, tudo será vilipendiado. Então, temos que construir uma nova sociedade. Que nova sociedade é essa, Mateus? É uma sociedade que vai ser reduzida a uma luta dos sexos, a guerra dos sexos, pois a liberação sexual será a destruição da moral cristã, dando frutos como fim da família, aborto, divórcio, pansexualismo,
pedofilia, lesbianismo, ideologia de gênero e homossexualismo. Tudo isso passa a ser parte integrante dessa nova sociedade, dessa nova civilização. Então, nós vamos perceber que essa formação dessa nova sociedade, ela passa a ser muito mais forte no século XX através de dois grandes pensadores, Alfred Kinsey e Simone de Beauvoir. Na apostila de vocês, eu falo de uma maneira muito mais clara do Alfred Kinsey, que é justamente na parte que tem assim, feminismo, a consumação da liberação sexual. Então, agora as ideias destinadas do marxismo precisam alcançar o seu objetivo, a sociedade, a mente dos jovens. Então, Alfred Kinsey vai ser um desses autores que vai produzir material falando abertamente a respeito da imoralidade sexual, mas como algo benéfico à sociedade. Quando você vai pegar as entrevistas e a pesquisa biográfica de Kinsey, você vai observar que ele fez experimento com mais de 300 pessoas, crianças, entre 2 a 15 anos de idade. E nos seus escritos e nos DVDs, as fitas, tudo isso está registrado. Você vai perceber que ele analisava os orgasmos das crianças de 2 anos. Até as crianças que hoje nós chamamos de adolescentes, de 15 anos. Então existia no seu coração uma perversão sexual. Mas ele diz, não, isso é para fins científicos. Para que as pessoas que estavam trabalhando com Kinsey pudessem abraçar o pensamento, Kinsey disse, as pessoas só virão para o experimento se vocês também passarem a abraçar isso. Então muitas pessoas que trabalhavam com Kinsey passavam a ser observadas sexualmente, para que os estudos de Kinsey pudessem ser registrados. Só que depois de um tempo, apareceu justamente uma mulher estudando a respeito disso, e ela refutou todos os pensamentos de Kinsey. E ela descreveu que, na verdade, o que Kinsey fez não foi ciência. E ela estabelece os parâmetros pelo qual um dado científico deve ser estabelecido. Na verdade, o que Kinsey fez foi pegar pedófilos, estupradores, que estavam condenados, e trouxeram para a sociedade, fizeram diversas perguntas, e as perguntas dele, ele instituiu como se fosse um padrão da sociedade. Viu como a nossa sociedade é promíscua? Viu como a nossa sociedade é imoral? Tudo isso foi apresentado por Kinsey. Tanto é que em 1956, quando ele foi passar na alfândega nos Estados Unidos, notaram-se diversas gravações de práticas sexuais. E essas gravações haviam crianças, como eu já relatei aqui. Mas é ele que vai escrever a respeito de sexo, gênero e de reprodução. E sabe quem Kinsey vai mudar a mentalidade? De uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é que vai escrever o livro O Segundo Sexo. E aí vem aquela luta. O homem, um ser patriarcal que precisa ser combatido. Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Então você vai observar que esse pensamento já é abraçado pela Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, para quem não sabe, ela era casada com Sartre, um filósofo existencialista que acreditava que o homem estava condenado à liberdade, a fazer tudo aquilo que dava na teia sem as amarras da sociedade. Ambos trabalhavam para que uma lei fosse implementada dentro dos países onde estavam, na França, que foi justamente onde ocorreu a Revolução Sexual. Nós vamos perceber que as leis estabelecidas eram de que eles pudessem se relacionar com crianças, para que pudesse se relacionar com essas pessoas. Qual é o nome que a gente dá para isso hoje? Pedofilia. Mas o que é que eles estão tentando legalizar? Satanás, irmãos, ele trabalha de maneira diligente. E a mentalidade sempre é a mesma, a perversão moral da sociedade. Mas nós, muitas vezes, estamos dormindo, trazemos as crianças para a escola bíblica dominical, deixamos com a tia, abra uma nota de rodapé. Algumas dessas tias não dão aula, outras dão aula, tudo bem, ok, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas existe aquelas que só dão o quê? A Arca de Noé para criança pintar. Mas quando essa criança vai de segunda a sexta-feira para a escola, ela está aprendendo uma filosofia ateísta nas escolas. Elas estão crescendo com base naquilo ali. Então, por mais que nós saibamos que o homem não vem dessa evolução, que é toda defendida aí pelo darwinismo, mas a criança vai sendo apresentada argumentos convincentes de que aquilo ali é uma verdade. Então,
Linguagem neutra, ideologia de gênero já é ensinado a essas crianças. Os pais, que deveriam ser aqueles que deveriam preservar a educação dos seus filhos, analisar de maneira sistêmica o que eles estão estudando nas escolas, muitas vezes ficam aquém disso. Então, só pergunta, está tirando nota boa? O que meu filho quer ser quando crescer? O que meu filho quer ser? Fala assim, não, eu vou ser um advogado. Não, seja um médico. Mas a gente não encontra os pais dizendo assim, seja um homem e uma mulher de Deus. Então você vai ver essa criança, ela vindo de maneira regular no domingo, assiste 1 hora e meia de escola bíblica dominical, mas durante a semana ela está lá recebendo 20 horas semanais de estudo filosóficos ateístas. Aquela criança vai crescendo, o pai não ensina a palavra, não ensina o que é casamento, não ensina a respeito de sexualidade. Ele fala, não, está muito pequeno para aprender isso. Mas quando você vai ver os desenhos que elas assistem, estão redefinindo o sexo, a sexualidade, estão redefinindo a identidade. E essa criança vai crescendo, até que ela chega com 17 anos, passa no vestibular. E aí quando ela chega no vestibular, ela leva uma porrada logo de início, no primeiro semestre do professor universitário. A Bíblia é um mito, ela contém diversos mitos. E aquela criança que não teve base sólida, ela vai ser confrontada, vai estremecer. E aí quando dá mais 6 meses, eu não quero ir mais para a igreja. Não, porque Deus não existe, a Bíblia é um mito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que houve uma criação e que Adão e Eva foram figuras reais. Na verdade, foram figuras mitológicas, até porque o Oriente Médio Antigo tinha muito disso. Era apenas uma figura de linguagem. E a mentalidade daquela pessoa foi corrompida. E ela chega um momento assim, se desviou da fé cristã. A minha pergunta é, se desviou mesmo? Porque para se desviar, você precisa abraçar. Precisa crer. Será se creu mesmo no genuíno evangelho? Ou será se ela apenas recebeu um ensino a respeito de Deus, mas um ensino fraco, tardio? É o que nós encontramos muitas vezes. Então nós vamos perceber que são essas mesmas pessoas que passam a militar nas universidades, nos meios das ruas. São elas que se engajam de uma maneira que nós não conseguimos nem descrever. Nossa, fulano de tal, cara tão tímido na igreja, agora está liderando um grupo universitário lutando contra a crença em Deus, a família. Então nós vamos perceber que isso está presente em nosso meio. Mas é porque ela não tem base suficiente e ela não estuda isso e não é incentivada muitas vezes por seus pais. Então ela passa a abraçar o pensamento desses filósofos, desses sociólogos. E é justamente o que a Simone de Beauvoir ela vai se apropriar da mentalidade da juventude das mulheres neste período da Segunda Guerra Mundial. Então ela vai descrever para essa galera, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob pressão. Já chegou aquele papo na universidade, disse assim, você quer ter quantos filhos? Não, eu quero ter só um. Não, não quero ser mãe. Não, não quero ter nenhum. Por quê? Porque criança dá muito? Custa muito, dá muito trabalho. Então, olha só, o pensamento a respeito para o fim da família está presente até mesmo na mente dos cristãos. O pensamento feminista está instituído na mente de diversos cristãos, mas eles ainda não se deram conta disso. Até porque nesse período da revolução sexual, da década de 60 a 80, a igreja protestante e a igreja católica sempre foram defensores de que houvesse mais filhos, de que a sociedade pudesse crescer mais, mas dentro dos parâmetros bíblicos. Essa é a diferença, porque as pessoas estão tendo muitas vezes filhos fora daquilo que Deus instituiu. Então começa o quê? É muito caro, não tem como manter, eu não queria ter um filho. Foi uma gravidez indesejada, então o que vamos fazer? Aborto. Então você vai ver que é nessa concepção que vai ser instituída aqui o mito, o fim da família, por Simone de Beauvoir, na sua concepção filosófica. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. Aí não é à toa que as perguntas que surgem nas escolas bíblicas dominical, principalmente relacionando aos jovens, a mulher pode trabalhar dentro da fé cristã? É claro que pode, mas e aí a família? Ora, se você for olhar a mulher de Provérbios 31, ela fazia de tudo. Isso nunca foi um empecilho para ela. Por que você está perguntando isso? Não, porque eu vi que o professor na universidade disse
que o cristianismo acredita que a mulher deve ficar só dentro de casa. Só que o cristianismo nunca disse isso, a palavra de Deus nunca disse isso. Diz sim que os pais devem cuidar dos seus filhos, criar os seus filhos, mas não diz que você deve ficar 24 horas sem trabalhar, sem fazer outra coisa. Ok, se você puder ficar e cuidar dos seus filhos e tiver um marido que provê tudo aquilo que você necessita, tanto para você quanto para o seu filho, e se for da vontade de vocês e estiverem em comum acordo, ok. Mas se ambos quiserem trabalhar, ok também. O cristianismo não proíbe nada disso. Isso foi uma invenção que as filosofias inventaram para servir como espantalho em relação à fé cristã. Então, você está vendo aí presente esse pensamento em Simone de Beauvoir. Então, a terceira onda chega na década de 90 com uma questão relacionada ao pós-estruturalismo. Vamos mudar a questão da linguagem. Então, a linguagem é fundamental. Eu mudo ela, então estabeleço aquilo que eu quero. Então, o que vai ser normal aqui? Temas como estupro, patriarcado, sexualidade, empoderamento feminino e teoria queer. Esses são os temas que serão trabalhados na terceira onda. E a pessoa que vai encabeçar essa terceira onda na década de 90 é a Judith Butler. Quando você vai pegar o livro dela, existe mais de 10 mil gêneros. Então, ela vai dizer tanto gênero quanto categorias biológicas, portanto, por exemplo, são construções sociais. Ou seja, as questões relacionadas à biologia, ela na verdade não é ciência, ela é uma construção social. É por isso que o gênero vai ser definido como um aspecto social, pois frutos de ciências invejadas pelo olhar masculino. Então, na concepção dela é de que isso, o sexo masculino e feminino, família, entre outras coisas, isso foi uma construção social. E a finalidade de tudo isso é para que os homens pudessem dominar e escravizar as mulheres. Meus amados irmãos, o cristianismo, desde o primeiro século, já defendeu que a família deve ser preservada. Quando você vê a teologia do Novo Testamento dizendo assim, olha, o bispo, o presbítero, o pastor, o diácono, ou qualquer outra coisa, líder da igreja, ele deve ser marido de uma só mulher. No primeiro século, essa ideia, no primeiro século, essa ideia não era permitida, concebida na cabeça dos romanos e dos gregos. Um homem, ele tinha a mulher para satisfação sexual, ele tinha uma mulher para apresentar de maneira social, ele tinha uma mulher para que ele pudesse ter apenas filhos, ele tinha uma mulher para que pudesse cuidar somente das coisas dele. Agora o cristianismo vem e muda isso e diz, não, você deve ter somente uma mulher. Agora me diz, aquela mulher que era desprezada e compartilhava o seu marido com várias outras mulheres, agora ela não vai se sentir amada, valorizada? Porque o homem agora deve amar ela como Cristo amou a igreja. Note bem, a concepção cristã é totalmente oposta àquilo que a sociedade defendia. Mas, vez ou outra, esse mesmo argumento é apresentado como é apresentado aqui por Judith Butler. Não, isso aí é para escravizar, na verdade não. Isso aí é para trazer alegria matrimonial e render glória a Deus. Então, nesse período, nós vamos encontrar diversas consequências da revolução sexual. Quais são as consequências? Em primeiro lugar, eu só vou trazer 3, mas em primeiro lugar, divórcio. O número de divórcios, neste período da revolução sexual, aumentou. Então, diversas mulheres passaram a ser divorciadas. Então, o feminismo prega essa liberdade total das amarras do matrimônio e sexo livre. Vocês mais do que ninguém conhecem isso. É só dar uma olhada nas séries da Netflix, da Amazon Prime, da Disney Plus e tantos outros streamings, e você vai perceber isso. Sempre, quando uma mulher está no matrimônio, ela se liberta, quais as coisas que ela vai fazer? Uma liberdade sexual, sexo recreativo. Então, a própria cultura já nos mostra que isso é uma verdade. Então, quando a gente trata do Brasil, o número de divórcios aumentou. Então, o número de divórcios no Brasil atingiu o recorde agora de 386 mil. Apenas em 2021. Mostra as estatísticas do registro civil. O número de mães solteiras, aliás, mães solteiras, aumentou. E você sabe que quando aumenta o número de mães solteiras, o número de filhos sem pai também aumenta, a pobreza também aumenta, e você tem um efeito dominó. Então você tem número de pessoas divorciadas grandes, filhos criados sem pais maior ainda, e o número de pobreza aumentando cada vez mais.
Então você vai observar que isso vai moldando a sociedade. Por fim, você tem os impactos psíquicos, emocionais e sociais que se tornam desastrosos para os filhos divorciados. Eu sou filho de pais divorciados. Na prática, eu sei quais são os impactos disso. Eu estava falando justamente com o rapaz que veio me deixar no Uber, e ele disse assim, eu lamento muito, eu era cristão, eu me congregava na igreja, mas quando eu sofri o divórcio, eu realmente não tive força mais para nada. A minha mente, a minha psique não deu mais conta para nada. Hoje, que eu estou tentando me reconstruir mentalmente. Então, os impactos sociais para aqueles que se divorciaram são grandes. Mas imagine para uma criança que vê os seus pais brigando, os seus pais distantes, a criança querendo o pai e a mãe junto, mas não pode. Porque ambos nem se falam em muitos casos. Mas a nossa sociedade não está romantizando o divórcio. Não, a gente estava bem. Não teve nenhuma discussão, não teve nada. Nós só entendemos que é um momento exato de que cada um deveria seguir a sua vida. Está aí essa semana agora a Sandy e o seu esposo que se separaram. Aí todo mundo quer saber o porquê. Por que houve a separação? Por quê? Sempre tem um motivo pelo divórcio. Aí o que ela diz? Não, estávamos bem, nós estávamos satisfeitos, felizes. Sempre fomos cúmplices um do outro, sempre apoiamos um ao outro. Mas nós entendemos que este é o momento que nós tínhamos que seguir as nossas vidas. Percebe que a nossa sociedade sempre está romantizando o divórcio? Aquela concepção, até que a morte os separe. Parece que não é mais algo presente no pensamento de nossa sociedade. E eu não vou nem dizer detalhadamente a respeito do divórcio entre os cristãos. O número é muito maior do que o número entre os ímpios. 46% de divórcio. Nós temos, dentro da própria igreja evangélica, um número absurdo de pessoas divorciadas. Pastores que estão no 3º ou 4º casamento, e eles acham isso normal. E a igreja ela vai abraçando o pensamento da cultura, desses movimentos sociais, destes movimentos filosóficos. Então o divórcio está sendo algo normal, e muitas vezes não é tratado dentro das igrejas, através das Sagradas Escrituras. Então nós vamos vendo o declínio do matrimônio no meio daqueles que pregam a defesa da família. Porque a família é instituída por Deus. Mas eles mesmos, através de suas práticas, a negam. Em segundo lugar, nós temos aí o aumento do aborto. Vocês estão vendo que estão tramitando as leis justamente para apoiar tantas semanas da gravidez ou aborto. Então, quando nós voltamos aí um pouquinho, em 2010 e 2014, somente nesse período, nós vamos encontrar aproximadamente 55 milhões de abortos. 55 milhões de crianças assassinadas no ventre. Um verdadeiro culto a Moloque. E aí, John Paul ele vai escrever um livro chamado O Holocausto Silencioso. E neste livro, O Holocausto Silencioso, ele vai fazer algumas comparações entre o aborto e o holocausto. Se você tem 6 a 7 milhões de judeus sendo mortos no holocausto, você tem 55 milhões de crianças sendo mortas dentro do ventre materno. Por que o holocausto silencioso? Porque enquanto você vê a morte dos judeus, eles falando lá em Auschwitz, em outros lugares, vários judeus combatendo, o povo gritando, gemendo, chorando, pedindo assim a sua soltura para que possam sobreviver, essas crianças no ventre, nós não conseguimos ouvir o seu grito. Mas é comprovado cientificamente de que até nisso, no momento da sua morte, elas gritam ali. Mas muitos não ouvem. Só dá para ouvir através dos aparelhos. Então nós vamos chamar isso, o John Paul principalmente, de o holocausto silencioso. O aborto nunca foi uma questão de saúde pública. Não diz as feministas? Não, nós temos que instituir o aborto, nós temos que instituir, lutar, porque é um direito da mulher. Nós temos que fazer isso porque é uma questão relacionada à saúde pública. A saúde pública, ela deve visar a vida e não a morte. Na verdade, a tentativa de abortar nada mais é do que o desejo para suprimir as consequências do sexo recreativo. Se o sexo for praticado dentro do matrimônio,
como ordena as Sagradas Escrituras. Se o homem se deleitar na mulher e a mulher se deleitar no homem, se satisfazer ambos, um em outro, como ordena o livro de Cantares, o fruto desse amor será os filhos. E os filhos são a herança do Senhor. E ali haverá a manifestação da glória de Deus. Mas quando você quebra isso, você vai instituir tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Então o aborto está encabeçando isso aí. Não é uma questão de saúde pública. É porque alguma mulher e algum homem responsável, principalmente homem, porque se ele não abraçasse mesmo, não teria filho algum. Homem responsável. Vai lá. Deixa o seu esperma, fecunda. Eu não desejava uma criança agora. Por quê? Não porque eu estou na minha carreira. Não porque eu estou terminando a faculdade. Não porque eu não tenho como manter essa criança. O que eu vou fazer? Matar a criança no ventre, como se ela fosse responsável pelas consequências da irresponsabilidade daquela pessoa. Então, na Argentina, vocês viram que houve gritos. O médico foi preso justamente porque não queria abortar, até porque ele tinha uma concepção cristã a respeito da vida. Mas quando foi aprovado no Senado da Argentina, isso foi uma alegria muito grande. As feministas fizeram festas. Um verdadeiro culto a Moloque. Mas Deus está vendo. E Deus vai punir essas pessoas. Quem nas Sagradas Escrituras estava interessado em matar crianças no ventre? Ou antes dele? Depois dele? Lá no Êxodo? Lá no Egito? Satanás. No nascimento de Cristo? Satanás. Quem se preocupa em sempre assassinar as crianças no ventre? Sempre foi Satanás. É por isso que eu disse no início, que a guerra cultural, no fim das contas, é uma batalha espiritual. Então nós percebemos isso de uma maneira muito clara: o divórcio, o aborto e, por fim, a pornografia. Nós temos registrado, apenas no Brasil, em 2018, 22 milhões de brasileiros que consumiam pornografia, e 76% deles eram homens. O número de mulheres em relação às outras décadas duplicou, irmãos. No Reino Unido, então, nem se fala. O número de mulheres que assistem pornografia cresceu exponencialmente. E nós pensávamos que pornografia era apenas um problema dos homens, quando na verdade tem se demonstrado como um problema feminino também. Isso aumentou 600% na pandemia. Quando nós vamos ver as relações de vídeos, nós vamos encontrar bilhões de vídeos. E nesses milhões de vídeos encontrados, o que nós vamos ver são os temas relacionados a incesto. Mãe e filha, ou irmã, estão em 6º e 10º lugar. Quando esses filmes pornográficos são procurados, aquelas pessoas que estão procurando, elas querem ver incesto. Sendo mais de 230 mil vídeos, somente de incesto. São cerca de 128 milhões de vídeos sobre incesto, relacionado pai, irmã, pai, filha, irmão e irmã, ou mãe com filho. Então, o número desses vídeos pornográficos tem crescido. Quem, nos últimos meses, deu uma entrevista onde o seu filho gravava seus próprios filmes pornográficos? Quem foi? André Surratt. É normal, é só negócio. Não tem problema algum. Afinal, nós estamos ganhando dinheiro, estamos ficando ricos. Nós ganhamos no último mês mais do que ganhamos em todas as nossas vidas. Então, isso está resolvendo os nossos problemas. E é legal, porque Cristo me aceita como eu sou. Ele me ama mesmo assim. Mas, e a ética sexual cristã? Que define isso como algo errado. E aí, como é que fica? Não. Deus é amor. Afinal, nós vivemos na sociedade do poliamor, vale tudo. Tudo é definido como amor. Então, não existe dentro desse amor e desse Deus que não é cristão, que eles estão dizendo, mas não é o cristão, Deus das Sagradas Escrituras, existe tudo, não existe limites. Então nós vamos amar. Agora, sabe quem amaria esse tipo de coisa? Sartre, Simone de Beauvoir, Kinsey e tantos outros. Porque afinal de contas, são adultos que eles amam as crianças. Então, pedofilia não é pedofilia, é uma manifestação de amor. Percebe onde isso vai chegar na cultura? Irmãos, eu não dou 20 anos para que isso seja defendido com maior firmeza dentro das universidades. Em 2011, quando eu estudava no Instituto Federal,
Surgiu a primeira vez uma pessoa dizendo assim, o gênero neutro. Isso nunca ninguém tinha dito. Lá onde eu estudava. Nunca ninguém tinha dito. E eu falei, não existe gênero neutro. Aí a pessoa, não, Mateus, tu vai ver, isso aí vai ser instituído como lei, isso vai ser ensinado nas universidades, nas escolas. E eu falei, não vai não, cara, isso é besteira. E todo mundo na turma, não, começaram a rir. Só que sabe qual é o problema? É que surge um pensamento, esse pensamento surge da noite para o dia, no dia seguinte ele já está como objeto de estudo e de pesquisa dentro das universidades. E quando menos se espera, eles já se tornam livros nas quais você deve estudar. E depois disso você tem que defender. E então tem que passar para as leis. No fim das contas, tudo aquilo que Sade, Kissen, Simone de Beauvoir, Marx, Gramsci e tantos outros estavam dizendo, vamos mudar a cultura para estabelecer aquilo que nós cremos em toda a civilização. Eles estão dizendo, se eles pudessem olhar para hoje, eles diziam, deu certo. Porque eles estão mudando o pensamento dessa galera. Porque quando você chega lá na universidade, seus pensamentos são mudados. De onde é que sai o juiz? De onde é que sai o advogado, o promotor, o médico? De onde é que sai o filósofo? De onde é que sai o sociólogo, o historiador? Da universidade. E lá eles tiveram seus pensamentos moldados. Então eles vão ensinar as seguintes gerações da mesma forma. Então toda uma civilização vai ser mudada a partir da cultura, do ensino. Então nós vamos perceber que uma dessas coisas está legal, é a pornografia. Quando deu em 2020, que na Itália houve aquelas mortes de maneira absurda, uma atrás da outra, e o noticiário mostrando ao vivo tanto de pessoas que estavam morrendo, o que a Pornhub fez? Vamos liberar o acesso prêmio dos vídeos pornográficos para todo e qualquer cidadão italiano. Porque eles precisam de consolo, eles precisam de conforto. Eles estão ansiosos e precisam estarem calmos. Então eles vão para onde? Para a pornografia. Então nós vimos que o aumento de pessoas que consumiram pornografia foram em torno de 600%. A mentalidade sexual dessas pessoas estão sendo moldadas. Sabe qual é o problema? É que na igreja existem muitos. E eu que não trouxe os dados relacionados à igreja. Mas existem muitos líderes, existem muitos jovens, mulheres e homens, viciados na pornografia. E quando eles entram num casamento, a ideia de sexo que ele tem, na verdade, é uma perversão sexual. Então, muitos divórcios ocorrem dentro da igreja porque, muitas vezes, o rapaz, o jovem, pensava que a esposa dele ia agir como uma atriz pornô. Porque a mentalidade sexual dele foi moldada pela pornografia. Mas se ele fosse lá para o livro de Cantares, para o que a Bíblia diz a respeito do sexo e da sexualidade, ele teria uma visão totalmente diferente disso. E é bem aqui que o sexo se torna idolatria, porque se tornou um Deus na vida dele. Então, o número de violência sexual contra a mulher aumentou neste período, e de crianças também. O número de casos relacionados à pedofilia, tráfico infantil e de mulher e tráfico de mulher também, e ambos para o aspecto sexual, aumentou de uma maneira exponencial. Qual é o filme que eles estão tentando rechaçar agora? O Som da Liberdade, que bate justamente contra o tráfico sexual de crianças. Ah, não, isso na verdade são filmes da extrema-direita para criar dentro do pensamento das pessoas uma cultura de desespero. Mas o que nós vamos encontrar à luz das Sagradas Escrituras não é isso. Passa para... Como enfrentar a guerra cultural? Primeiro, possuímos as armas de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ali é 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele vai dizer que as batalhas começam pela ideia. Nós devemos destruir as fortalezas, os pensamentos dessa geração, a filosofia por trás dos seus pensamentos. Porque destruindo isso, você muda a maneira como eles vivem. A nossa missão como filhos de Deus é destruir todo o conhecimento que se levanta contra o senhorio de Cristo Jesus. É isso que nós cantamos. Quero estar na batalha onde se travar. Então, nós vamos perceber isso. Paulo fez isso no Areópago, quando combateu com os filósofos estoicos e epicureus. As ideias desses filósofos. Ele analisou, ouviu, chegou, refutou, e depois da refutação, apresentou o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos, portanto, armas poderosas em Deus para destruir todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a maneira como nós devemos combater e lutar a guerra da revolução sexual é pela renovação da mente. A mente caída é oposta aos preceitos de Deus.
e vazias em seu discurso. Quando você vai olhar para Romanos, capítulo de número 1, versículo 18 ao 32, o que você vai encontrar? Pensamentos de pessoas que deram as costas para Deus, mesmo Deus mostrando os seus atributos através das coisas criadas. Então eles estabeleceram um novo tipo de sociedade, um novo tipo de civilização, onde eles fazem o que dá na telha. Então Paulo está dizendo, isso acontece porque a mente dessas pessoas foi obscurecida pelo pecado. Então a nossa mente, após a conversão, ela precisa ser renovada, transformada, dia após dia, para que possamos pensar a respeito do sexo e também de nossa identidade como seres da criação divina, à luz da palavra de Deus. Então, Charles Malik vai dizer na abertura do centro Billy Graham em Illinois, que ele vai dizer assim, não basta apenas salvar a alma, é necessário salvar a mente das pessoas também. Nós anunciamos o evangelho para ela, ok, se converteu a Cristo Jesus, alegria, nós estamos alegres por isso, mas ainda sim, persistem os pensamentos da velha vida lá, e ela precisa ter esses pensamentos transformados, renovados, a sua mentalidade totalmente a partir agora de Cristo Jesus. E como é que ela vai aprender isso? Pela renovação do entendimento que ocorre por meio da palavra. Então é a palavra que define o que é o homem, é a palavra que define o sexo e a sexualidade, é a palavra que define o conceito de família e diz para nós como nós devemos estabelecer. A mente renovada passa a compreender tanto o homem quanto a sua sexualidade à luz da palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus. O corpo importa. A filosofia da revolução sexual é a seguinte: não, você pode fazer sexo à vontade, é só sexo, afinal de contas. Você não precisa se relacionar afetivamente com as pessoas, emotivamente com elas, socialmente com elas. Faça sexo recreativo, viva a sua vida. É isso que eles dizem. Mas, na verdade, dentro da concepção divina, o corpo importa. Porque Paulo diz que é por meio do corpo que nós engrandecemos a Deus. É por meio do corpo que nós oferecemos os nossos membros como culto a Deus. É por meio do corpo que o Espírito de Deus age em nossa vida, nos santificando e nos usando para toda boa obra. É por meio do corpo que Deus manifesta a sua glória no meio da igreja. E é no corpo que Ele habita poderosamente. Então o corpo é importante. O corpo, dentro das Sagradas Escrituras, é glorioso. E o corpo deve ser oferecido como culto a Deus, e não ao sexo recreativo, não à imoralidade sexual, não à revolução sexual, mas à vida, aos pensamentos, às emoções e o corpo, totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, devemos trazer às nossas mentes o fato de que a sexualidade, ela tem a ver com a nossa identidade. Devemos trazer isso continuamente à mente. Não existe uma sem a outra. O esforço de Satanás é que nós não vivamos para Deus, a fim de proclamar a sua glória através do corpo e do sexo que Ele criou para o nosso próprio bem. Por isso, devemos batalhar com diligência a guerra cultural e anunciar o propósito de Deus para o homem através do sexo, que é a sua própria glória. Viu Deus, que criou o homem, criou a mulher, e disse, é bom, é muito bom, para que eles pudessem assim multiplicar a sua imagem através da criação, através do sexo, e manifestar a sua glória na criação. Portanto, não caiam no engodo da revolução sexual. Quando você estiver na universidade ou em qualquer outro ambiente, ao ouvir as músicas, ao ouvirem os cinemas, os filmes, as séries, você vai observar que existe sim, continuamente um desejo para que você viva uma vida libertina. Mas quando você olhar para as Sagradas Escrituras, você vai ver o tempo todo que na verdade você foi criado para a glória de Deus. E Deus traz sim benefícios à sua vida através da satisfação sexual que é instituída dentro do matrimônio. Que Deus em Cristo os abençoe. Glória a Deus, essa foi a primeira palestra do nosso irmão Mateus Salles. Daqui a pouco nós temos a mesa redonda com oportunidade de perguntas, respostas, você já vai só anotando. Está conosco nessa tarde já o nosso pastor coordenador da Umadesle, pastor José Chagas, que já trará aqui a sua saudação e também fará a apresentação do pastor anfitrião. Em seguida estaremos já louvando a Deus com a banda do Polo, né? Para fazermos esse momento aí de repasse para o pastor Moisés. Lembrando
Me deu o recadinho aqui, irmão Mateus. Esse aí. Depois da palestra do pastor Moisés, estará ali uma venda de lanches ali do Ministério de Família aqui da área 5. Várias coisas, irmãos, para depois dessa palestra: batata frita, torta, cachorro quente, lasanha, pastel de vento, macarronada e também com direito a refrigerante a partir de R$5. Então, depois das palestras, naquele momento de intervalo, nós vamos liberar aí alguns minutos para lanchar e retornarmos para o último momento da mesa redonda. Pastor José Chagas com a saudação, em seguida a banda, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esse momento tão precioso. Cheguei aqui dentro da palestra do irmão Mateus, né? E já me sinto aqui edificado por tão grande ensinamento nos dias de hoje. Mais do que nunca, nossa juventude pentecostal precisa ouvir sobre esses temas. Quantos aqui compreenderam e glorificam ao Senhor por esta palavra? Deus tem levantado esta geração, esta juventude para fazer a diferença, inclusive nas universidades. Antes eu quero também já apresentar, na verdade, o anfitrião, pastor Edmilson Flor, que nos recebe com alegria neste segundo encontro de cristão universitário. Irmãos, querem glorificar a Deus pela vida do pastor Edmilson? Se quer, dê uma forte salva de palmas, se alegrando pela vida dele. Louvado seja Deus, pastor Edmilson, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Já apresentar também o pastor Cláudio Araújo, que também é diretor da faculdade de Bet-Racan. Com ele o professor Hermilton, que inclusive foi um dos ministrantes do primeiro encontro de cristãos universitários. A juventude deseja também recebê-los com alegria. Se é verdade, dê uma forte salva de palmas. Louvado seja Deus. Eu queria convidar aqui o professor Hermilton. Ele tem uma novidade boa, ou ele ou o pastor Cláudio, para trazer para vocês que são universitários uma coisa muito boa, uma novidade excelente para o jovem universitário, dentro desta temática que está sendo proposta. Logo após o louvor, já com o ministério local, com toda a liberdade. Obrigado, pastor Chagas, Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta reunião tão importante, tão necessária para a juventude, nesse tempo tão complicado, marcado pelo engano, pelas ditas filosofias que tentam nos tragar e nos tirar do caminho da ortodoxia bíblica e do verdadeiro caminho do Senhor. E só para a gente entender aqui mais ou menos, alguém já disse que algumas dessas filosofias é um estudo que tem a intenção de ensinar as pessoas a ficar mais infelizes de forma inteligente, né? Alguém já disse isso, dessas filosofias mais complicadas, mais antibíblicas e ateístas e existencialistas. Meus irmãos, estamos aqui para falar de um projeto da nossa Faculdade de Teologia, da nossa instituição, que trabalha com a formação de homens e mulheres, jovens, adolescentes, agora também com o curso de Teologia TIM. E a gente criou uma proposta para essa temática de entender que o nosso jovem cristão precisa ter uma boa base teológica para poder responder com mansidão a respeito da sua fé no ambiente acadêmico. Então, a nossa faculdade, ela registrou no Ministério da Educação uma pós-graduação, e o tema da nossa pós-graduação é uma teologia filosófica. Essa foi a área que nós idealizamos, junto com alguns professores da área, e já já você vai ouvir sobre a matriz curricular deste curso tão necessário. É um aprofundamento do que os irmãos já viram no primeiro encontro e vão ver no segundo, com o conteúdo mais aprofundado e tendo uma titulação no final do curso a nível de uma pós-graduação lato sensu com o credenciamento do Ministério da Educação. Na verdade, nós vamos oferecer o curso em 2 viés, né? Nós vamos oferecer no contexto de um curso de extensão
para quem não tem ainda uma graduação ou está cursando uma graduação de nível superior, você não ficará de fora deste conteúdo, poderá fazer o curso com esse viés de curso de extensão. E pode estar na mesma instituição, a gente lá na frente, se você é um graduando, ao concluir a sua graduação, você pode pedir o aproveitamento para a emissão de um certificado de nível de pós-graduação com a chancela do Ministério da Educação. A pós-graduação é em Teologia Filosófica, no ambiente lato sensu, tá? No nível lato sensu. Nós teremos um encontro mensal, o dia todo de aula, na nossa sede lá na Coama, da nossa faculdade. E o aluno vai ficar lá de 8 da manhã até às 18 horas, assistindo às aulas dos professores. Um quadro seleto foi separado. Os professores são mestres e doutores na área e vão passar um conteúdo de riquíssima importância para todos os alunos. A gente quer começar esse curso no próximo mês, a aula inaugural. E para quem quiser mais informações do curso, a gente vai estar fixando aqui um QR Code, que você pode fazer leitura no seu celular, e você vai ser incluído no grupo de WhatsApp para receber as devidas informações a respeito deste curso, matrícula, enfim. E a grande notícia boa, maravilhosa, é o seguinte: a mensalidade deste curso, a nível de Brasil, hoje, lato sensu, é 320, 285, enfim. A nossa proposta do curso para São Luís ficou num valor de R$220, né? Mas o que é que a gente fez? Hoje estamos aqui com 40 bolsas de estudo de R$ 99,90, para quem tiver interesse de fazer esse curso, que vai ser de grande valia na sua caminhada acadêmica, lá na sua caminhada na universidade, na faculdade onde você está pretendendo cursar ou já está cursando. E se você é um desses candidatos que quer fazer este curso, a gente tem aqui um panfleto que está com uma autorização de desconto de 50% para fazer este curso, tá? E ao final do evento vai ficar aqui à disposição, ou você pode me procurar no intervalo para adquirir aqui o seu folder com direito à sua bolsa de 50% de desconto na pós-graduação em Filosofia Teológica, tá? Em Filosofia Teológica. Agora, para não tomar muito tempo, quero pedir ao professor Hermilton para falar. Ele vai ser o coordenador do curso, né? Ele vai estar como coordenador desta pós-graduação. Ele já está aí quase indo para o doutorado dele, está bem habilitado para realizar essa tarefa. Ele vai falar mais da questão pedagógica do curso em si. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? A paz do Senhor, meus queridos. Antes de tudo, eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês, que se encontra em Provérbios 25:2.